Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar os tão famosos revestimentos argamassados. Sim, esses mesmo, que são utilizados em várias obras nacionais: o chapisco, o emboço, reboco, massa única, emboço paulista, camada única. Você sabe o que é cada um deles? Conhece essas nomenclaturas? Sabe como executá-los? Quando executá-los? Ou os detalhes que devem ser levados em conta durante a sua execução? Se ainda não sabe, vem comigo. Roda a vinheta. Então, inicialmente, o que é um revestimento, O que é um revestimento? Então, revestimento é um sistema, um sistema composto pelo revestimento de parede mais o acabamento final. Então, revestimento como um todo, Revestimento como um todo seria o revestimento de parede mais o acabamento final. O que é que esse revestimento confere à parede, Qual é a função dele, Ele confere à parede maior resistência aos choques mecânicos, ao desgaste natural, e também aumenta a sua estanqueidade com relação à umidade e aumenta a qualidade do isolamento térmico. Então veja que ele tem praticamente 4 funções aí principais, A melhor resistência ao choque mecânico, Se alguma coisa bater na parede, essa parede fica com uma resistência maior a esses choques, Também tem uma maior resistência ao desgaste natural causado pelas intempéries, que são ações relacionadas às condições climáticas, vento forte, temporal, calor. Então, o revestimento melhora essa resistência da parede, aumenta essa resistência da parede com relação a esse tipo de ação, e também aumenta a estanqueidade da parede com relação à umidade, Então, a parede fica com uma durabilidade maior com relação à umidade, pois com o aumento da espessura, e a entrada, a inserção de um acabamento final, essa umidade que está do lado externo da edificação tem muito mais dificuldade de penetrar nessa parede aí, tá bom? Então isso é revestimento como um todo, não só revestimento de parede, Revestimento como um todo. E existem aí alguns tipos de revestimento de parede, pessoal. São esses aí, os argamassados, os de gesso, cerâmico, papel de parede, monocamada, revestimento 3D e pedras naturais, que são aquelas pedras de mármore, granito, e etc. Os revestimentos argamassados, nesse nosso caso aí, são aqueles que contêm argamassa como maior parte da sua composição. Então aqui vamos deixar claro, pessoal, que para ser um revestimento argamassado, como é o que a gente vai estudar na aula de hoje, a maior parte da sua composição, a maior parte, tem que ser de argamassa, tá? E aqui quando eu falo argamassa, é argamassa mesmo. Cimento, mais areia, mais água, certo? Cimento mais areia mais água. Então, quando a maior parte da composição do revestimento for argamassa, certo? O revestimento é considerado argamassado. Tá aí, um exemplo de revestimento argamassado. Vocês podem ver aí, o pedreiro aplicando o emboço, ou a camada única na parede. Tá? Um exemplo de revestimento de gesso, o branquinho aqui, nessa parte de trás, aqui, Veja que ele está sendo aplicado nesse caso aqui diretamente na alvenaria. Os revestimentos cerâmicos, conhecidos aí da maioria. Os painéis 3D. E é isso, Então, qual revestimento eu devo usar em cada ambiente, Então, primeiramente, olhando para as paredes externas, certo? Que são as paredes de fachada, é indicado utilizar uma tinta látex premium ou standard, uma tinta látex acrílica ou alguma tinta de maior durabilidade, pode ser texturas, ou outros tipos de tinta. Para os ambientes internos em áreas molhadas, como os banheiros e cozinhas, o ideal é utilizar revestimentos cerâmicos mesmo, certo, pessoal?
E para os ambientes não molháveis, né, como quartos, sala, o ideal é utilizar uma tinta látex acrílica também, mas mais econômica para não levar gastos desnecessários. Lembrando que pode ser utilizado tintas melhores, né, mas essas recomendações são pensando também na economia do cliente aí, seu futuro cliente. Então, já que estamos falando de revestimentos argamassados, né, vamos relembrar um pouco o que são argamassas. Né? Então, argamassas são materiais de construção, né, com propriedades de aderência e endurecimento. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre essas duas propriedades, que são obtidos a partir de uma mistura homogênea, certo? De um ou mais aglomerantes, agregado miúdo, areia e água. Eles podem também ter aditivos e adições minerais. Então, a argamassa a gente já conhece, né? Aquela mistura onde eu pego cimento, misturo com areia, né? Misturo com areia e água, pelo menos, né? E obtenho aquela mistura homogênea, aquela argamassa, né? Podem ser introduzidos outros aglomerantes aqui? Podem, como por exemplo a cal. Né? A cal é muito utilizada nas argamassas para conferir mais plasticidade às argamassas, certo? Podem ser colocados aditivos ou adições? Podem também. Pode ser colocado fibra, né? Pode ser colocado algum aditivo superplastificante ou plastificante no lugar da cal para melhorar a plasticidade, né? O que tem sido feito bastante, né? Para não esperar aquele tempo de secagem da cal. Então, podem ser feitos diversos tipos de argamassa, certo? O que é mais importante aqui é lembrar que as argamassas elas têm propriedades de aderência, como está sendo dito aqui, né? Então, elas precisam ter aderência com outro material. Elas não são materiais autoportantes como o concreto. Então, eu não posso fazer, por exemplo, um pilar de argamassa, tá? Ela não vai resistir. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu uso uma argamassa com uma espessura muito grossa, ou até o nosso embolso, né, começa a aumentar demais, a espessura vai ficando muito grossa, essa aderência com a superfície anterior vai sendo perdida, porque o peso da camada vai ficando muito grande e ela vai começando a se tornar muito mais autoportante, querendo ser autoportante sem ser, né, do que aderente à superfície principal. Então, sempre pense isso. A argamassa só funciona com outro material. Por isso, ela tem que ter essa propriedade de aderência. Ela tem que ter essa propriedade de se ligar bem a outro material. Se ela não se ligar, ela não vai funcionar. Tá bom? E a outra propriedade é de endurecimento, que é o endurecimento natural do concreto, né? Que serve para garantir a resistência mínima da argamassa. Então, só relembrando mais uma vez, né, e focando na diferença entre argamassa e pasta, né? Então, isso é porque muita gente confunde argamassa e chama argamassa de cimento, né? Então, primeiro que o cimento em si, só para relembrar, é o pó, né? É aquele pó que vem no saco. Então, isso é cimento. No momento que eu misturo o cimento com água, como está aqui na imagem, né? No momento que eu misturo o cimento com água, ele não vira argamassa. Certo? Ele não vira argamassa, ele vira uma pasta, que é o que está nessa imagem aqui, ó. Essa pasta está muito bonita, por sinal, né? Então, ele vira uma pasta assim como essa aqui, né? Que não tem grandes propriedades de resistência, porque tem um alto índice de retração, né? Quando submetido à variação de temperatura. Então, isso aqui é pasta, não é argamassa, tá? A argamassa é quando eu coloco a areia na brincadeira, tá? Então veja que a consistência, a forma, né, visual da argamassa, dá para ver que tem grãos de areia aqui, diferente da pasta. Certo? Então lembrem bem, não confundam mais, certo? Cimento com argamassa e nem pasta com argamassa. Então vamos trazer aqui algumas principais funções do revestimento de argamassa. E agora falando realmente do revestimento de argamassa, né, especificamente. Saímos do revestimento como um todo, saímos da argamassa e agora juntamos. Vamos ver o que é revestimento de argamassa, no sentido global, né? Então, o revestimento de argamassa,
que é o que a gente vai aplicar na parede, ele tem a principal função de regularizar a superfície, tá? Para receber o acabamento final, certo? Então, por que eu não coloco o acabamento final diretamente no tijolo, né? Porque a superfície do tijolo não é regularizada o suficiente para receber esse acabamento final. Se ela fosse, talvez fosse interessante fazer isso, né? Também porque, aumentando a espessura da parede, como a gente viu lá no início, a gente confere uma maior resistência a essa parede, né? Uma resistência mecânica aos choques, né? Melhor distribuição dos esforços laterais nessa parede ao longo de todo o seu comprimento, então também por causa disso, tá? Então, mas a principal função desse revestimento de argamassa é regularizar essa superfície da parede para receber esse acabamento final, seja ele pintura, seja ele cerâmica, certo? Quais são as suas demais funções? Ajudar a proteger a alvenaria da infiltração da umidade, né? Então, como a gente viu lá no início, né? Aumenta a estanqueidade da parede como um todo, ajudar a distribuir os impactos causados lateralmente, que eu acabei de falar, e ajudar no isolamento térmico. Então, são essas as 4 funções do revestimento de argamassa. Professor, embelezar? Embelezar também, mas o acabamento final é o que vai ser visto. Seria embelezar se ele ficasse à mostra, né? Em alguns casos ele fica à mostra, então teria essa função, mas é mais uma função secundária. E quais as camadas, né? Como é que a gente executa? Quais são as camadas comumente executadas nos revestimentos argamassados? Antigamente, pessoal, em todas as obras se executavam essas 3 camadas. Chapisco primeiro, direto no tijolo. Depois o embolso, que era uma massa mais grossa, uma camada de argamassa mais grossa. E por último o reboco, que era uma camada de argamassa bem fina, né? Já aplicada depois da secagem do embolso. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí, talvez mais, certo? O reboco está deixando de ser utilizado. Professor, ele não é mais utilizado em nenhuma obra? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nas maiores construtoras, né, nas maiores obras, o reboco está sendo deixado de lado, está sendo deixado de ser utilizado. Por quê? Porque ele foi substituído pela massa corrida, né? A gente vai ver lá na frente, quando estiver vendo pintura, aqui no curso, a gente vai ver o que é a massa corrida, né? Aquela massinha branca aplicada diretamente na parede. Por que ele está sendo substituído? Porque a massa corrida tem 3 propriedades melhores do que o reboco. Primeiro, ela tem melhor acabamento. O acabamento dela fica muito melhor. E hoje em dia é difícil encontrar areia fina. Então, se o reboco não for feito com areia fina, ele fica com um acabamento pior ainda. Então, esse é o primeiro quesito que faz a massa corrida ser melhor que o reboco. Segundo, o menor tempo de secagem. E aí entram 2 fatores. Primeiro, né, o menor tempo de espera para poder aplicar, porque você aplica logo depois do embolso e não precisa esperar tanto tempo para a massa corrida secar para poder aplicar as próximas camadas. E também porque a massa corrida já serve como um selador, certo? Então ela já apronta a superfície para tinta, tá? Isso a gente vai ver lá na frente. Então são 2 grandes vantagens em relação ao tempo de execução com relação à secagem desse material. E a terceira é a maior rapidez de aplicação. A massa corrida tem uma rapidez de aplicação muito maior, né, do que o reboco. Então essas 3 vantagens fazem com que o reboco seja deixado de lado e a massa corrida passe a substituir esse material, tá? Essa camada de argamassa. Então, vamos ver como é que é aplicado hoje. É assim, ó, chapisco, camada única, tá? Que é uma camada grossa, com um embolso, a gente vai ver lá na frente, né, a comparação entre os dois, e a pintura, que é onde a massa corrida entra. Então a massa corrida entra dentro da etapa de pintura. Não é a tinta, tá? Mas entra dentro da etapa de pintura. Já quando eu tenho cerâmica, fica chapisco, embolso, a argamassa colante, que é a que cola a cerâmica no embolso, e a cerâmica, tá? Então veja que continuou o embolso e a camada única é praticamente igual ao embolso. O que aconteceu? O reboco saiu, tá?
Aqui já não tinha reboco, e aqui que tinha, né, nessa casa de pintura que tinha reboco, o reboco foi extinto, tá, dessa camada. Quais são as recomendações da NBR, então, com relação à espessura total da parede, somando todas essas camadas, somando todas? Quanto é que eu tenho que ter de espessura final de revestimento? Não é só da parede, né? Espessura final de revestimento. A espessura mínima para uma parede interna, né, para os revestimentos de parede interna, é 5 milímetros, a mínima. Tá? E deve ir até 20 milímetros. Para as paredes externas, de 20 a 30 milímetros. E para os tetos, no mínimo 20 milímetros. Quer dizer, no máximo 20 milímetros. Né? Aqui é no máximo 20 milímetros, pessoal. Por quê? Porque no teto, se eu aumentar muito a espessura da camada, né, começa a pesar demais. Né? A gravidade aí começa a puxar esse revestimento para baixo e a aderência se torna cada vez mais difícil, mais complicado. Certo? Então, essas são as espessuras mínimas, né, mostradas aqui, certo? Contendo todas as camadas de revestimento argamassado, tá? Para ficar claro, por isso que está aqui o balãozinho, certo? Como é que é a aplicação usual, né? Como é que usualmente se faz, né, na prática? A gente sabe as espessuras mínimas e as máximas que a gente viu na tabela anterior, mas como é que a gente faz na prática? Quantos centímetros a gente tem aí por cada camada? Então, para uma parte externa aqui da parede, né, a gente normalmente utiliza essas espessuras. Então eu tenho aí meio centímetro de chapisco, né, que dá 5 milímetros, e 2 centímetros de massa única, que é a camada única, que dá 20 milímetros. Então ficaria aí, ó, com 25 milímetros, justamente dentro daquele intervalo que a gente acabou de ver, tá? Para uma parede externa. Para uma parede interna, a gente pode diminuir aqui, né, meio centímetro da massa única para ficar com 15 milímetros, com mais 5 milímetros do chapisco, ficaria com os 20 milímetros para a parede interna. Beleza, pessoal? A parede interna não precisa de uma espessura tão grande de massa única, justamente porque ela vai estar muito menos suscetível à ação das intempéries. Tá? E aqui está só mostrando a argamassa de assentamento entre um bloco e outro. Então veja que a parede aqui, né, o tijolo, ele tem espessura de 9. E aqui a gente vai ter aqui, ó, mais 2,5 centímetros de revestimento na parte externa. Certo? Na parte interna a gente pode usar 1,5. Né? Aqui a gente pode usar ou 2 ou 1,5. Né? Então ficaria dentro desse intervalo aí, tá bom? Vejam aqui à direita também como é o chapisco, né? Qual o aspecto visual do chapisco. É uma camada muito fina, né? Aplicada diretamente sobre o tijolo, né? sobre os blocos, né, de alvenaria. Então é realmente uma camada muito fina. É difícil distinguir a espessura, mas dá para ver realmente que é muito fina, e ela tem a função principal de melhorar a aderência dessa próxima camada com a alvenaria, tá bom? A gente vai ver mais na frente um pouco mais sobre as funções. Já a massa única, ó, veja que é uma camada uniforme, mais grossa, bem acabada, né? Então a gente já pode ver aqui que é dado um acabamento já interessante na massa única, para que depois ela venha receber a massa corrida. Nos casos onde eu vou receber cerâmica, né, onde vai ter revestimento cerâmico, a gente tem os 5 milímetros de chapisco e o embolso com 15 a 20 milímetros. Então veja que é praticamente a mesma espessura da massa única, certo, pessoal? Com relação aos traços, né, no chapisco a gente só usa cimento e areia, num traço 1:3, e no embolso ou traço 1:2:8, esse 2 aqui é de cal, ou traço 1:1:6, esse 1 aqui é de cal, tá bom? E o último número, naturalmente, de areia.
Aqui é uma diferença, e por isso que eu trouxe as imagens, para vocês verem que no caso do emboço, né, no caso do emboço, é deixado normalmente uma espessura mais rugosa, né, uma espessura mais áspera, né, um toque mais áspero. Por quê, pessoal? Porque esse emboço ele vai receber uma argamassa colante depois, que é justamente a argamassa colante que vai pregar a cerâmica. Então é interessante que ele seja um pouco rugoso para melhorar justamente a aderência dessa argamassa colante no emboço, tá bom? Então vamos às funções, né? Então vamos às funções de cada camada. O chapisco, né, que é a primeira camada, ele tem a função principal aí de melhorar a aderência, né, ou seja, melhorar a ligação ou fixação, podem chamar como queiram, certo? Entre a alvenaria, né, que é a parede lá feita de tijolos ou blocos, ou até outro substrato, né, pode ser também concreto, tá? Com a camada de massa única que vai vir. Então ele tem essa função de melhorar a aderência entre essas duas camadas. Por isso ele tem que ser fininho, né? Tem que ter uma espessura fina e um acabamento rugoso, áspero, né? Tem que arranhar mesmo, né? Quanto mais áspero, melhor. Já a massa única, ela tem a função de regularizar a superfície, né? O que é isso, professor? É deixar a superfície reta, no prumo, né? Sem barriga, sem ponta, então ela tem que ficar retinha, né? Na vertical. Tem que ficar retinha e sem baixas, né? Sem descidas, sem subidas, né? O mais retinha possível, tá? E tem a função também, né, de aumentar a estanqueidade da parede, né, ou seja, reduzir a passagem de água. Então, aumentando a espessura, né, dessa parede total, essa água realmente fica bem mais difícil de passar, tá? Até porque a argamassa é mais impermeável, né, do que o bloco. O bloco é muito mais permeável. Então, se fosse só o bloco, a umidade ia passar com muito mais facilidade, né? Também ajudar a proteger o ambiente interno e aumentar o isolamento térmico e acústico. Já o emboço, pessoal, tem funções bem parecidas, né, com a massa única. Tem a função de regularizar também e melhorar a aderência para receber o revestimento cerâmico, né, a aderência do conjunto de parede com a argamassa colante que virá, certo? E também tem as mesmas funções, né, secundárias da massa única. Aumentar a estanqueidade, ajudar a proteger o ambiente interno e aumentar o isolamento térmico e acústico. Então veja como massa única e emboço são parecidos, né, pessoal? São muito parecidos. Então vamos mergulhar um pouquinho mais para ver mais diferenças sobre eles, tá bom? Então, quais são, né, mais diferenças sobre eles? Primeira coisa, um serve de base para o sistema de pintura. O outro serve de base também, só que para o revestimento cerâmico, tá? O revestimento cerâmico é o revestimento final, mas vai ter aí, né, a argamassa colante antes, e aqui no sistema de pintura vai ter um selador antes, mas olhando o sistema final como um todo, né? Então, um para o sistema de pintura, outro para o sistema de revestimento cerâmico. No caso da massa única, depois dela é aplicado um selador para tinta ou massa corrida. Então, a camada que vem depois dela é um selador, tá? No caso do emboço, a camada que vem depois é uma camada de argamassa colante, tá? E a terceira coisa, né? A massa única deve ter uma superfície lisa, bem acabada, já com poucas imperfeições, porque a camada que vem de selador, massa corrida e tinta, que é a pintura, não tem grande espessura, então você não consegue tirar grandes imperfeições nessa fase. Já para o emboço, ele deve ter uma superfície regular, no prumo mais regular possível, mas ainda com algumas ranhuras, com o objetivo de ajudar a aderência da camada seguinte, que é a camada de argamassa colante, tá? E aqui um detalhe, uma observaçãozinha: essa massa única, que é chamada aqui no Nordeste, ela pode ser chamada de camada única, pode ser chamada de emboço paulista. Então ela tem vários nomes. Agora vamos ao processo executivo como um todo, né? Então, o que eu devo ter executado antes do revestimento de argamassa, né? Como é que eu chego até lá? Quais são todas as etapas? Professor, é muito fácil. Tem que ter executado a alvenaria.
ou até outra vedação, né? Qualquer outro tipo de vedação. Não, não é só isso, certo, pessoal? E aqui também eu trouxe algumas recomendações da NBR 7200 de 1998, que é a norma que traz as recomendações para execução de revestimentos de parede com argamassa, certo? Então, obviamente, né, a gente deve ter executado primeiramente a alvenaria ou outro sistema de vedação. Só que devem ser verificados 3 itens antes de partir para executar o revestimento argamassado. Primeiro, o prumo e o esquadro. A sua parede está no prumo, você colocou o prumo aí na vertical em mais de um ponto ao longo dessa parede para ver se ela está perfeitamente reta na vertical. Elas também estão com o esquadro verificado, estão em 90 graus, né, de acordo com o projeto arquitetônico. Então, essa é a primeira verificação. Segundo, estão livre de material pulverulento, ou seja, estão livre de poeira na sua superfície, tem poeira, sujeira na superfície. Se tiver, tem que ser feita uma limpeza, tá? Por quê? Porque isso é um impedimento, né? Complica a aderência da argamassa nessa parede. Se tiver sujeira, a argamassa não vai pregar direito, certo? 3. Livre de rebarbas ou pontas de argamassa endurecida. Ficou alguma rebarba da argamassa colante, algum pedaço dela, né, para cima ou para baixo, que venha a complicar, né, a execução do revestimento? Se tiver, pegue algum pontalete, né, ou alguma espátula e retire essas rebarbas. Deixe a parede o mais reta possível, o mais livre de impurezas possível. Segundo, tá vendo como não é só executar a alvenaria? Segundo, colocar os contramarcos de alumínio das esquadrias, né? Então a primeira coisa que você tem que ver, pessoal, antes de partir para os revestimentos e também até antes de executar as alvenarias, são os vãos das esquadrias. Vou até marcar aqui, ó. Eu trouxe até um balãozinho aqui, né? Os vãos das esquadrias. Por quê, pessoal? Porque esse vão da esquadria aqui, ó, certo? Essa abertura que você deixa na alvenaria não é do mesmo tamanho da abertura da porta ou da janela. O buraco que você tem que fazer é sempre maior do que a abertura da porta. Se a porta é de 90, o buraco tem que ser maior que 90, tem que ser de 98. Se a porta é de 80, o buraco normalmente tem que ser de 88. Então, o tamanho lá da esquadria, seja porta ou janela, que vem sendo dito lá no projeto arquitetônico, é a abertura da porta, mas não é o tamanho total do vão, do buraco que você tem que deixar. Então a primeira coisa que você tem que ver, ainda da execução, no momento da execução da alvenaria, é o tamanho, as dimensões dos vãos das esquadrias, tá? Depois de fazer isso, né, e executar os vãos corretamente, no caso de instalações de esquadria de alumínio, os contramarcos têm que ser instalados antes da execução do revestimento de argamassa. Tem que ser instalados antes, como está aqui nessa imagem. Tá? No caso de esquadrias de madeira, professor, que é diferente, eu posso fazer depois? Pode. As esquadrias de madeira você pode fazer depois. Inclusive, aqueles kits porta pronta de madeira, você já está até com... executa até com a parede pintada já, certo? Então é outro tipo de execução e isso a gente vai ver no nosso curso aqui logo depois dessa parte de revestimentos, certo? Logo depois de revestimento a gente vai ver esquadrias. Justamente, né, é interessante ver os revestimentos depois para aprender as espessuras, ver já alguma interligação entre esses dois sistemas, né? Para que nas esquadrias você já tenha o conhecimento das espessuras dos revestimentos, de quanto deve se deixar em cada caso, certo? E terceiro, ó, instalações elétricas hidrossanitárias. Isso aí, pessoal, é muito comum de se esquecer, né, nas obras. E é um absurdo, né? Não pode esquecer. Imagine aí que você fez o revestimento de argamassa todo nessa parede e aí esqueceu de embutir os tubos aqui, ó, tubo
de água quente, de água fria, né? Os de esgoto, os eletrodutos, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que quebrar de novo e embutir, né? Vai ter que quebrar, embutir e refazer o seu revestimento. Então é um retrabalho gigantesco. Ainda mais se você for contar os prazos, né? Que a gente vai ver aqui daqui a pouco no slide aqui, todos os prazos, os tempos do cronograma de execução. Então lembrem-se, façam os rasgos ainda com a alvenaria e depois fechem esses rasgos com argamassa para posteriormente fazer o revestimento de argamassa. E aqui um detalhe interessante, que isso aqui é o que traz a NBR 7220, que é: as tubulações de água e esgoto devem estar embutidas e testadas quanto à estanqueidade antes do fechamento. Então, além de fechar, você tem que ter testado antes, tá? Então, o ideal é você testar, ver se existe algum vazamento. Se não existir, fechar, certo? Então, lembre de fazer o teste de estanqueidade aí antes do fechamento também, dos rasgos, tá bom? E o grande cronograma, né, de execução. Esse aqui é o grande mistério aí, né, das edificações, e é o que todo mundo gosta de ver, porque é onde está o grande jogo de cintura da produtividade. Então, quanto tempo, professor, eu preciso esperar para fazer o revestimento? Muita gente faz no dia seguinte, né, mas não é o que recomenda a NBR 7200. Então, imagine que você já fez a alvenaria, né? Imagine que você já fez a alvenaria. Vou botar o marcador a laser aqui. Imagine que você já fez a alvenaria. Quanto tempo depois de fazer a alvenaria eu posso começar o chapisco? De acordo com a NBR 7200, 14 dias eu tenho que esperar quando for uma alvenaria convencional, não armada, né? Sem função estrutural, como essa daqui. E 28 dias quando for concreto ou alvenaria armada estrutural, tá? No caso, alvenaria estrutural convencional, né? Então, 14 dias vedação, 28 dias algo estrutural, concreto ou alvenaria estrutural. E do chapisco para começar a massa única ou embolso, quanto tempo eu preciso esperar, né? Ah, já pode fazer no outro dia, que no outro dia já secou. Secou, mas a cura não foi feita por completo, né? Então, como a cura não foi feita por completo, fazer o novo procedimento de revestimento no dia seguinte vai gerar uma grande retração, provavelmente, tá? Dessa parede. E essa retração gera fissuras no revestimento. E aí sua parede vai ficar fissurada, tá? Então, o correto é esperar 3 dias após a execução do chapisco, e idealmente é que faça uma cura desse chapisco, né? Molhe eventualmente a parede, fazendo a cura desse chapisco, para depois executar a massa única. Então, 3 dias após aí o chapisco para executar a massa única. E da massa única para pintura, né? Ou para o acabamento decorativo, certo? Como é que é? Quanto tempo eu preciso esperar? 21 dias, certo? Seja da massa única ou embolso, tá, pessoal? 21 dias para iniciar o acabamento decorativo final. Então, camada de massa única ou embolso precisa secar, né? Precisa esperar aí, curar durante 21 dias para que seja executado o acabamento decorativo, tá bom? Essas são as recomendações da NBR 7200. Então, ajuste o seu cronograma de obra com as outras fases de execução para poder esperar essas idades. E o procedimento executivo, professor, né? Como é que faz cada etapa dessa, né? Cada etapa dessa pode ser acompanhada através do link do vídeo aqui, tá? Desse QR Code aqui que eu coloquei, que é um link de um vídeo que está disponível no Google Classroom já para vocês assistirem, certo, pessoal? Então é só colocar o seu celular aí, um leitor de QR Code do seu celular, que já vai abrir direto o vídeo mostrando como deve ser executado. Para mais detalhes, eu vou disponibilizar lá para vocês um trecho do livro Mãos à Obra Pro para vocês lerem, tá bom?
lá no Google Classroom, que mostra todos os detalhes, né, do procedimento executivo. Só uma observação, certo? Os prazos mínimos corretos a ser respeitados devem ser considerados os do vídeo, certo? Os do vídeo é que estão corretos. Os prazos que estão no livro estão um pouco mais dilatados, são um pouco maiores, tá? Os prazos mínimos corretos são os prazos que são citados no vídeo, tá bom? Certo? Então, é isso, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido aí o assunto. Essas foram as referências que foram utilizadas. Um grande abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!